Hoje pela manhã nós iniciamos uma série de mensagens que a equipe pastoral preparou e está ministrando aos irmãos a partir dessa data, por todo o mês de maio, e que tem como título Faça do seu lar. Hoje pela manhã e agora à noite, o tema é Faça do seu lar um altar. Próxima semana estaremos falando de Faça do seu lar uma escola. Na semana seguinte, Faça do seu lar um abrigo e, finalmente, faça do seu lar um centro missionário. A ideia é que, neste mês, que normalmente as igrejas e as pessoas comemoram o mês da família, nós possamos refletir sobre qual é a nossa responsabilidade com o lar que Deus nos deu. Não a casa, a estrutura física, os bens, os móveis, os utensílios, os eletrodomésticos, mas os valores, as crenças, as coisas que fazem parte da eternidade. Hoje pela manhã eu falei sobre esse tema, Faça do seu lar um altar, a partir do Salmo 84, onde nós falamos sobre faça do seu lar um altar de adoração, faça do seu lar um altar de confiança em Deus, na provisão e na direção de Deus, e faça do seu lar um altar de transformação. A ideia foi que, quando no tabernáculo ou no templo havia dois altares, o altar de sacrifícios e o altar de incenso, eles representam, à luz do Salmo 84, quando o salmista ou os salmistas, os filhos de Coré, dizem: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, e diz que lá na frente, eu encontrei os teus altares, Senhor, que ali eles estavam encontrando tanto o altar de sacrifício como o altar de incenso. E o significado que eles têm para hoje, para nós, é que eles são lugares de adoração, lugares de confiança, de expressar confiança em Deus, e lugar também de transformação de Deus na nossa vida. Como eu falei pela manhã, à noite sempre nós estaremos contando histórias, trazendo narrativas que exemplificam o princípio que nós falamos pela manhã. Então, pela manhã nós vamos falar sobre o princípio de Deus e à noite sempre uma história que ilustra esse princípio. De modo que o nosso desejo é que você nas próximas semanas venha tanto pela manhã como à noite, porque pela manhã você aprende o princípio e à noite você vê como ele se aplicou a uma história concreta. E essa história concreta de hoje está em Gênesis capítulo 13, que eu convido você a abrir a palavra de Deus para ler conosco. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 1. E enquanto você lê, ou enquanto você abre o texto para você ler, eu gostaria de contar uma história que começa cerca de 200 anos atrás. Há 200 anos, dois irmãos presbiterianos, escoceses, estavam naquela fase da vida, da adolescência para a juventude, em que eles tinham que decidir o que eles haveriam de fazer para o resto das suas vidas. Eles tinham que decidir a vocação deles, a profissão deles. Eu costumo dizer que depois do casamento, definir o que você vai ser o restante da vida, talvez seja a segunda decisão mais importante da vida. Com quem você vai viver e com o que você vai fazer. Eles estavam no dilema que todos nós já passamos ou vamos passar, que é de saber o que é que Deus tinha para eles e também o que é que eles gostariam de fazer na vida. Ambos trabalhavam numa usina de beneficiamento de algodão. E quando eles estavam ali, o mais velho, que tinha por nome John, decidiu se tornar um homem de negócios, se apaixonou pela ideia de fazer negócios e migrou para os Estados Unidos. E ali ele tinha um sonho, que era o sonho de ficar rico. O outro, 2 anos mais velho, que tinha por nome David, decidiu, ao contrário do irmão, ser missionário. E sentiu o chamado para ir à África, numa direção totalmente oposta do primeiro irmão, que foi a um país que naquela época já despontava como uma grande potência. A África, ao contrário, até então era um lugar, um continente muito desconhecido e perigoso. Havia uma plena efervescência do comércio de negros escravos para a Europa e para o Novo Mundo, e aquele lugar, então, era cheio de violências e coisas mais. 200 anos depois, se você consultar a Enciclopédia Britânica,
você vai encontrar o verbete que fala do irmão mais velho, John, que foi para os Estados Unidos ficar rico. E toda a sua vida se resume a duas linhas apenas, naquela enciclopédia que é considerada a melhor enciclopédia do mundo. Lá diz assim: John Livingstone, nascido em 1811 em Blantyre, Escócia, e falecido em 1899 em Listowel, Canadá. E aí termina com a seguinte frase, falando de John: ele foi o irmão de David Livingstone. Ponto. Duas frases para aquele que gostaria de se tornar um homem conhecido por ser um grande comerciante, um grande empresário. Quando eu li essa história, eu me perguntei, o que porventura tornaria um missionário escocês em plena África mais importante do que o seu irmão mais velho, rico empresário, a ponto da enciclopédia britânica falar de um em relação ao outro com apenas duas linhas, e dizer a John que ele era apenas e tão somente o irmão de David Livingstone. Que inversão tinha acontecido ao longo do tempo, que fazia com que um missionário lá na África fosse mais importante do que um empresário lá nos Estados Unidos. Certamente que havia um propósito divino para cada um deles, que prevaleceu na escolha decisiva que cada um tomou no momento mais importante de suas vidas, quando eles tiveram que decidir o que fazer com o tempo, o talento e o futuro tesouro que eles haveriam de ter. Na Bíblia há uma história semelhante que está justamente aí em Gênesis 13, e que não conta a história de dois irmãos, conta a história de um tio e de um sobrinho. E essa história também mostra como escolhas certas determinam o resto da existência de cada um de nós. Mas essas escolhas são baseadas em motivações que têm a ver com o altar que nós construímos na nossa vida e que é a nossa própria existência. Vamos ler o texto e isso ficará mais claro para você. Diz assim Gênesis capítulo 13, a partir do verso 1 ao verso 18. Verso 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, o deserto do sul. Ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até uma cidade chamada Betel, casa de Deus, até o lugar onde ele primeiro estivera, onde primeiro havia estado a sua tenda entre a cidade de Betel e a cidade de Ai, até ao lugar do altar que outrora ele tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra em dado momento já não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que eles já não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo, naquela terra habitavam os cananeus e os fariseus. Então disse Abraão a Ló, o seu sobrinho: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. E aí levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, a campina do rio Jordão, e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para a cidade de Zoar. Então Ló escolheu para si toda esta campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro.
Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e foi armando as suas tendas até chegar a uma cidade chamada Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E então disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: agora é a tua vez, ergue os olhos e olha de onde tu estás, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que vês, eu darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu a ti darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali levantou um altar ao Senhor. Faça do seu lar um altar ao Senhor, é o tema da mensagem de hoje. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por estar aqui na Tua presença. Só isso já seria um privilégio tremendo, Pai, porque quem somos nós? Pecadores, falhos, imperfeitos, ainda que filhos e filhas da aliança, que muitas vezes com palavras e atitudes te entristecemos. Quem somos nós para estar aqui diante de Ti, Pai? Mas o Senhor nos acolhe como Deus gracioso que Tu és, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, e nos permite Te adorar agora, sim, Pai, porque este culto é para Ti, não é para nós. Por isso Te louvamos, Te bendizemos, lemos a Tua palavra, falamos contigo em oração, mas agora nós rogamos que, se for do Teu agrado, se for da Tua mercê, fala conosco, Senhor. Nós precisamos aprender à luz desse texto como fazer do nosso lar um altar ao Senhor. Ensina-nos, quebra toda resistência de coração que porventura nós tenhamos, mesmo nós que Te conhecemos, porque naturalmente nós não queremos Te adorar e Te bendizer a não ser quando nos convém, a não ser quando nós estamos precisando disso. Por isso, quebra essa resistência natural contra Ti e nos leva agora a ouvir a Tua voz e sermos motivados, convencidos, tocados pelo Teu Espírito para fazer do nosso lar um altar. E aí Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, como nós queremos dar ao final deste culto. Pois é assim que nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no capítulo anterior a este que nós acabamos de ler, podemos ver a escolha que Deus fez de Abraão. É em Gênesis capítulo 12 que nós lemos que aquele ex-comerciante de ídolos da Caldeia é chamado por Deus para sair de sua casa, do meio do seu parentesco, e ir para uma terra prometida que ele nem sabia onde era, que o Senhor indicava que deveria ser numa direção, mas que Deus só lhe daria quando ele saísse do seu lugar e, pela fé, começasse a caminhar na direção de Deus. Ele não sabia antecipadamente como seria a caminhada, a jornada, não sabia como seria aquela terra, sabia apenas que era uma terra prometida, que certamente nela Deus o abençoaria e daria para ele terra e descendência. Para povos nômades daquela época, ter uma terra e ter a quem deixar a herança era fundamental em termos de sobrevivência, de gerações à frente. E foi pela fé, diz o texto, que Abraão saiu daquela terra, saiu dos seus pais, da sua casa, e foi para uma terra que ele não sabia, mas que Deus a prometia para ele. A vida de Abraão, na Bíblia, ocupa apenas 13 capítulos da Bíblia. Apesar disso, ele é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, junto com Moisés e Davi no Antigo Testamento, Jesus e os apóstolos no Novo Testamento. Não é a vida de um homem perfeito. Inclusive, essa é uma das razões porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, porque se fosse criação apenas de homens, só contaria histórias bonitas, de virtudes e acertos, e não mostraria a parte feia, errônea, pecaminosa dos personagens.
Não é uma história oficial, é uma história real. E quando conta a história de Abraão, nós entendemos que é uma história de um homem que não é perfeito. Mas depois que toma esse ato de fé, que Deus deposita no seu coração, para ele confiar na promessa, essa vida vai sendo paulatinamente transformada por Deus. Aquela graça irresistível que o chamara vai se tornando uma graça transformadora à medida que o tempo vai passando. Ele vai progressivamente amadurecendo espiritualmente à medida que Deus vai se revelando. Deus se revela um pouquinho mais, ele amadurece um pouquinho mais. Deus se revela um pouco mais, ele amadurece um pouquinho mais. À medida que ele conhece mais de Deus, ele amadurece mais espiritualmente. E esse amadurecimento espiritualmente tem a ver com a mudança, a moldagem, a modelagem do seu caráter, seus valores, seus propósitos de vida, seus objetivos de existir vão sendo paulatinamente transformados. Certamente uma das lições que mais cedo Abraão aprendeu e que se repete continuamente ao longo de sua vida é que Abraão entendia que Deus não estava preocupado com os comportamentos externos que ele poderia ter, mas com as motivações do seu coração. Deixe-me dizer algo para você. Nós podemos nos comportar corretamente diante de Deus, ou supostamente correto diante de Deus, simplesmente porque os grupos sociais em que nós convivemos nos moldam, nos ensinam, nos direcionam, nos enquadram, a família, a igreja, de modo que nós podemos ter um comportamento externo realmente muito aprazível, e as pessoas podem apostar suas fichas, colocar a mão no fogo e dizer assim: aquele sujeito é um sujeito crente. Mas é aqui, nas motivações do coração, que são sondadas apenas por Deus, que Ele e nós sabemos o quão maduros ou imaturos nós somos, o quão puros, santos e consagrados a Deus ou não nós somos. E essa lição Abraão aprendeu desde cedo. E quando eu falo de motivação, por favor, não me entenda de maneira errônea. Eu não estou falando de autoajuda, programação neurolinguística, automotivação, poder do pensamento, força da vontade. Eu não estou falando de palestras motivacionais, eu estou falando de motivação como aqueles valores, crenças e atitudes mais profundas da nossa alma, que direcionam nossas decisões, nossas escolhas, impulsionam e determinam os nossos pensamentos, moldam os nossos afetos, palavras, decisões, algo que percebemos quando damos uma olhada honesta lá para dentro, em busca do que realmente nos motiva, nos direciona a fazer algo, a evitar algo, a buscar algo, a decidir por algo e assim por diante. Isso é fundamental para fazer. Quem não pensa sobre as suas motivações, toma as decisões que toma sem entender os porquês. E quem não entende por que decide determinada coisa, não entende o objetivo daquilo que decidiu e acaba se atrapalhando na vida. Então, quando estamos a tomar uma decisão para analisar, devemos analisar muito bem quais são os nossos valores inegociáveis. Quem são as pessoas realmente importantes na nossa vida? Quais são os objetivos prioritários para nós? E, para tanto, esse episódio da separação de Abraão e Ló é muito útil para nós, porque fica claro que motivações diferentes levaram a decisões e escolhas diametralmente opostas e a resultados também diferentes. Então, perceba, motivações no coração de Ló e de Abraão, que eram diferentes entre si, levaram a decisões diferentes entre si e a resultados diferentes entre si. E tudo isso porque as motivações não foram bem sondadas. Ao contrário de Abraão, Ló é mencionado apenas em 5 capítulos, e sempre como um nome periférico. Ele é o único nome de parente que Abraão carrega consigo, além de Sara, a sua mulher. Ele é mencionado lá na saída de Abraão de Ur dos Caldeus, pois como filho do seu irmão mais novo, Arã, ele possivelmente juntou-se a Abraão quando Abraão saiu do sul da Caldeia, sobe para a terra dos arameus, tem esse nome por causa do irmão mais novo de Abraão, chamado Arã, e de lá, de Ur dos Caldeus, onde hoje é a pátria dos curdos, no norte do Irã, do Iraque, junto com a Turquia, ele desce, passando pela Síria, pelo Líbano, para chegar a Israel, pelo norte, em direção ao sul. Ló também é alguém que, quando é narrado no capítulo 13 que nós acabamos de ler, semelhantemente ao seu tio Abraão, é caracterizado como um homem rico,
e cheio de bens. Nesse aspecto, eles não diferem muito. Tanto Abraão como Ló se tornaram ricos comerciantes. Eles tinham tendas, ouro, gado, prata, tudo aquilo que eles, como nômades, porque estavam na jornada, podiam carregar consigo. Mas essa história, que é uma história de muita riqueza, tem um ponto de inflexão, quando no versículo 6 diz assim: e a terra não podia sustentá-los. Deixa eu dizer uma coisa: no casamento, numa sociedade comercial, numa igreja, ou em qualquer outro grupo social, as nossas motivações são provadas não quando sobra coisas, mas quando falta coisas. E no caso aqui, tanto sobrava dinheiro como faltava terra. Eles tinham se tornado tão ricos que a terra não era capaz de sustentá-los. E lá na base do negócio deles, os pastores que tinham que lidar, brigar uns com os outros, muitas vezes, pela melhor pastagem, pela melhor fonte de água, começaram a contender entre eles. E diz o texto que progressivamente fica claro que aquela terra não podia sustentá-los, porque Ló e Abraão tinham enriquecido muito em gado, prata, ouro e tendas. A terra simplesmente diz, ou a Bíblia diz que simplesmente a terra não podia sustentá-los. E como efeito disso, no versículo 7, diz que houve uma grande desavença, uma grande contenda entre os pastores, de um e de outro. O problema não era entre Abraão e Ló, o problema era entre aqueles que produziam a riqueza, que os faziam ricos. E diante daquele impasse, porque não é possível que você tenha paz quando todos ao seu redor estão brigando, Abraão toma a iniciativa. E aqui nós começamos a entender por que Abraão é Abraão e por que Ló é Ló. Todos são pecadores, ambos são pecadores. Mas veja a diferença. Ora, se eu sou o sobrinho, que meu tio carregou me fazendo um favor, para uma terra prometida, eu saio com uma mão à frente ou uma mão atrás. Na caminhada com meu tio eu enriqueço. Enriqueço tanto que eu começo a criar um problema para ele, porque o meu gado se torna tão numeroso que atrapalha o gado dele. Qual que se espera de uma pessoa assim? É que ela chegue para o tio e diga assim: tio, muito obrigado, valeu demais, mas eu acho que eu tenho que tomar meu rumo, porque eu estou começando a atrapalhar. O Senhor me abençoou tanto, o Senhor foi tão bom para mim, eu enriqueci ao seu lado, a sua sombra, tudo que eu fiz deu certo, tudo que eu toquei virou ouro. Tio, eu vou fazer o seguinte: vá para um lado, que eu vou para o outro. Decida o senhor, para onde o senhor for, eu vou para o lado oposto. Mas o que a gente vê na narrativa? A gente vê o oposto. É Abraão que, diante do impasse, toma a iniciativa baseada num critério que era muito difícil de ser usado naquela época. Veja no verso 8, o que faz Abraão tomar a iniciativa é porque ele diz assim: porque somos parentes chegados. Abraão leva em conta os laços familiares para perder dinheiro. Nos dias de hoje, que as pessoas não levam em conta os laços familiares porque querem ganhar mais dinheiro, Abraão é alguém que leva em conta os laços familiares para perder dinheiro. Porque na hora em que ele diz decida, ele estava dando a prioridade, e como qualquer pessoa, Ló escolheria supostamente a melhor terra e sobraria o restante para Abraão. Era perda de dinheiro que Abraão estava fazendo. E aí o que acontece é que quando Abraão leva em conta esses laços familiares, ele dá ao seu sobrinho Ló a prioridade para escolher. Ele diz: não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, porque somos parentes chegados. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Peço-te que apartes de mim, se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda. Você percebe que quando Abraão faz essa proposta, ele está revelando as motivações do seu coração. Ele está revelando os valores pelos quais ele vivia. E isso determinou os destinos, tanto da vida dele como da vida de Ló. De certa forma, queridos, nesse momento nós conseguimos ver duas maneiras de ver a vida diferente. A maneira de Abraão e a maneira de Ló. São duas maneiras de viver a vida. São duas maneiras de ver a vida, de escolher na vida. A maneira de Abraão e a maneira de Ló. A de Abraão fez com que, pouco tempo depois, Deus o venha chamar de meu amigo,
Nós estamos no capítulo 13, no capítulo 17, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus diz assim: farei eu alguma coisa e esconderei, ou não consultarei, ou não conversarei, ou não darei conhecimento primeiro ao meu amigo Abraão? Deus é quem chama Abraão de amigo. E eu creio que essa amizade que Deus tem para com Abraão decorre também desse momento em que ficou claro que a maneira de Abraão levar a vida tinha Deus como prioridade. Mas por outro lado, Ló, diferentemente de Abraão, se torna amigo de pecadores, aqueles com quem ele passa a conviver à medida que a tenda vai se estendendo, e você compreende o que estava acontecendo. Botava o gado no lugar, comia toda a comida, tomava toda a água, tinha que transportar a tenda para um outro lugar onde havia pastagem. E esse transporte de tenda foi aproximando cada vez mais Ló de quem? De Sodoma. E diz o texto que esses em Sodoma eram grandes pecadores. Veja a diferença. Motivações diferentes fazem Abraão se tornar amigo de Deus, enquanto Ló se torna amigo de pecadores. E a partir dali fica tão claro que boas motivações são indispensáveis para tomar decisões acertadas. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque isso é o que está na base do altar que você precisa edificar no seu lar. O altar que você precisa edificar é constituído de 3 tipos de materiais: valores, prioridades e as recompensas dessa reconstrução. Todo altar na casa, no seu lar, começa a ser construído por valores. Valores são aquelas coisas pelas quais nós vivemos e pelas quais estamos dispostos a perder tudo, se preciso for, inclusive a própria vida. Valores não são coisas que nós temos, são coisas que nos têm. Valores não são coisas que nós trocamos, valores são coisas que nós mantemos. Valores não se negociam, valores ficam guardados no coração e determinam motivações e escolhas para o resto da vida. Isso fica muito claro quando o texto narra 2 momentos. O primeiro deles que eu chamo a sua atenção é quando Abraão e Ló, ambos levantam os olhos para ver a terra. No verso 10 diz que Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, a campina do Jordão, e diz o texto que era uma campina muito bem regada. Isso aconteceu, diz Moisés quando escreve esse texto, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como um jardim, ele chama de jardim do Senhor, fazendo referência ao jardim do Éden, de tão frutífero, de tão cheio de vida. Era como a terra do Egito, aquela parte do Egito, quando na terra de Zoar, a foz do rio Nilo, que vinha fertilizando ali, e aquilo ali era maravilha. Eles sabiam que aquilo era um lugar esplendorosamente fértil, como o jardim do Senhor. E diz o texto que Ló olhou e viu aquele vale do Jordão como essa terra. Ele levantou os olhos, ele viu aquela terra, e essa coreografia simples de estar com os olhos baixos e levantar para ver a terra representa muito aquilo que nós vemos, e aquilo que nós vemos é determinado pelos valores que nós temos. Tem gente que olha um negócio e diz assim: eu estou disposto a vender tudo para fazer esse negócio. E tem gente que olha um negócio e diz assim: eu não estou disposto a vender tudo para ganhar esse dinheiro. Ló era do time que dizia assim: eu estou disposto a qualquer coisa para ter essa campina. E pouco importa se à medida que eu for construindo as minhas tendas, eu for me aproximando de Sodoma e Gomorra, pouco importa. Ele levanta os olhos e só vê a terra e o lucro que ele poderia ter dali. O que Ló viu, irmãos, determinou a sua escolha, porque quem guiou o seu olhar foram os seus valores, foram os objetivos de sua vida que ele já tinha em seu coração. Aquelas convicções, aqueles desejos e anseios da alma que nos fazem viver e morrer por elas, foi o que determinou que Ló decidisse naquela direção. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, e os dois então se separaram. O que Ló não viu, ou melhor dizendo, o que Ló preferiu não ver, foi que à medida em que ele estava ficando cada dia mais próximo de
Sodoma, à medida em que ele ia construindo as suas tendas mais próximas de Sodoma, o seu destino, que nós já sabemos qual foi, era de se misturar com aquele povo cheio de pecado, porque diz o texto que eles eram extremamente pecadores diante de Deus, até chegar o momento que quando ele recebe a visita dos 2 anjos, dizendo que iria destruir aquela terra, e ele tenta avisar a terra, ninguém leva a sério, porque já ninguém levava Ló a sério, porque ele tinha se misturado tanto, que tinha se misturado com ele. É mais ou menos aquela situação que algumas vezes a gente vê no trabalho, quando você conta as mesmas piadas sujas dos seus colegas, quando você vê os mesmos filmes pornográficos dos seus colegas, quando você fala das mesmas bebedices do final de semana dos seus colegas, e quando você dá uma de crente, e vai dizer para eles, tem uma série de conferências lá na igreja sobre o lar, vamos com a gente, venha comigo, vai ser muito bom, alguém ri na sua cara e diz assim, está conversando, rapaz, quem disse que tu é crente? Foi isso que aconteceu com Ló. Quando o testemunho se erode porque os valores foram negociados, o altar não foi construído, só tendas foram construídas. Me mostre uma vez que Ló constrói um altar. Em toda a narrativa, Ló não constrói um altar, ele só constrói tenda, ele só constrói tenda, ele só constrói tenda, ele só quer expandir o seu pequeno império, ele só quer ficar mais rico. A ambição é o seu Deus, dinheiro é o seu Deus, o poder que o dinheiro dá é o seu Deus, e ele vai crescendo, e à medida que ele vai crescendo, onde ele chega a Sodoma. Aquela decisão de Ló revela os valores pelos quais ele vivia, e pelos quais ele estava disposto a morrer, do mesmo jeito que as nossas decisões também revelam, porque altar precisa de valor para ser construído, e quando nós não os temos, nós construímos tendas, casas maiores, apartamentos mais luxuosos, carros melhores, viagens de férias, mas não construímos altares. E não que o problema seja as tendas, os apartamentos maiores, as casas mais confortáveis, as viagens de férias. Não, é quando isso está sendo construído no lugar do altar. Agora veja algo diferente. Ló decide, levanta os olhos e parte. Logo depois da separação, veja aí no verso 14, chegou a hora de Deus, não de Ló, nem de Abraão, tomar a iniciativa de revelar-se um pouco mais a Abraão. E eu disse no começo que quanto mais Deus se revelava a Abraão, mais Abraão amadurecia espiritualmente. Ele ratifica a sua aliança e promessa que ele havia feito antes. E aí no verso 14 Deus diz assim, Abraão, levanta os olhos. Levanta os olhos. Ló levantou os olhos por si mesmo. Abraão só levanta os olhos quando Deus manda. E quando Deus manda e ele levanta os olhos, aí Deus diz assim, agora olha aí, onde alcançar a sua vista, para frente, para trás e para os lados. Sabe essa terra? É exatamente aquela terra que eu prometi que você um dia veria, que você não sabia onde era. É a terra prometida. Veja, diferentemente de Ló, Abraão não viu nenhuma terra prometida, promissora. E há uma diferença, para um pouquinho, há uma diferença entre você ver algo promissor e você ver algo prometido. Abraão viu algo prometido, Ló viu algo promissor. Promissor é quando eu vejo as coisas, quando os meus olhos se agigantam, minha ambição se torna senhor do meu coração e eu estou disposto a matar e morrer por aquilo, porque aquilo é muito promissor para mim. A oportunidade é insuperável, é inigualável, irrepetível. Eu tenho que ter aquilo, e aí eu faço tudo para ter aquilo. Prometido é quando você sabe, para usar uma linguagem bem nordestina, que o que é do homem o bicho não come, que o que é de Deus é seu, está prometido, acabou. Pode demorar, você vai dar volta, você vai precisar melhorar para você poder usufruir. Mais ou menos como um presente de Natal que você diz ao filho em janeiro, olha, se você se comportar direitinho, eu lhe dou em dezembro. Todo esse processo Deus vai tratando com você, porque o mais importante não é o que Ele vai lhe dar para cumprir a promessa, porque Ele já deu desde toda a eternidade. É no que você vai se tornar como gente, como pessoa. Porque se você colocar um colar de pérolas no focinho de um porco,
não tem valor nenhum, porque ele não sabe valorizar nem a lavagem que come, quanto mais o colar de pérolas no seu pescoço. Ló, diz o texto, que viu o que quis, uma terra promissora. Abraão viu o que Deus havia prometido. Ele confiou na promessa de Deus antes de ver, e mais uma vez os novos valores e objetivos da vida dele determinaram a sua escolha. Sabe, irmãos, há pessoas que decidem por intuição. Elas não são muito estudadas, não são muito de fazer cálculos, análise de cenários, nada disso. Elas sentem e aquela coisa fecha com elas e elas dizem, é isso que eu quero. Algumas vezes dá certo, outras vezes dá errado. Os intuitivos, como nós chamamos, correm o risco muito grande de decidir pelo que é promissor e não pelo que é prometido. Cuidado se você é assim. Mas aqueles que também são muito calculistas, acabam perdendo de alguma forma a possibilidade de crer no invisível, no que não podem quantificar, no que não podem mensurar. E aí se tornam tão tímidos na fé que nunca dão um passo para uma terra prometida. Veja, os dois extremos são equivocados. O que eu gostaria de mostrar para você é que quando nós evitamos esses dois extremos, nós chegamos ao ponto de Abraão, que creu, e porque creu, isso lhe foi imputado por justiça, e ele recebeu o que era prometido. Agora, mesmo o intuitivo, deixa eu lhe dizer uma coisa, mesmo aquele que decide assim, bate pronto, impulsivamente, não deixa de revelar os valores que tem na sua decisão. Não existe decisão sem manifestação de valores. Porque nós decidimos segundo aquilo que nós queremos, e nós queremos aquilo que nós valorizamos. Veja que tanto a Abraão como a Ló foi dada a oportunidade de levantar os olhos, de ver a terra e de se decidir, mas o resultado demonstrou os valores que nutriam seus corações, porque simplesmente é assim, os valores é que motivam as escolhas. Ló foi movido pelo que via, e o que via atiçou a sua ambição. No entanto, a escolha de Ló foi motivada pela ambição, levando-o para mais próximo do mal e do pecado. Ele não pensou como isso afetaria o seu casamento. Depois, a sua mulher fica para trás, com saudade de Sodoma e Gomorra, quando Deus havia dito, não olhe para trás da terra que eu vou destruir, e se torna uma estátua de sal. As crianças conhecem isso da escola bíblica dominical. Ele não imaginou que chegando perto de Sodoma e Gomorra, as duas filhas que ele tinha iam aprender valores pecaminosos. Isso fica mais claro lá na frente, quando eles fogem daquela destruição, se abrigam numa caverna, na caverna de Zoar, e lá elas têm a infeliz ideia de, pensando que não haveria homem na terra, deitarem com o próprio pai e conceberem 2 filhos do próprio pai num incesto. E por que elas fizeram assim? Porque elas foram profundamente influenciadas e impregnadas pelos valores de Sodoma, que o seu pai nunca pensou que poderia ser tão maus quanto ele deveria. Ele só pensou nas tendas e não pensou nos valores. Ele edificou tendas e não edificou altar. E isso acontece comigo e com você, meu irmão. Quando nós achamos que uma ascensão profissional, ganhar mais dinheiro, trabalhar um pouco mais, conseguir mais alguma coisa, é mais importante porque vai nos dar mais conforto material, e nos esquecemos do tempo que nós temos que investir no casamento, na família, nos filhos e assim por diante. Depois, quando os filhos crescem e começam a nos dar o trabalho que eles dão naturalmente, porque são jovens e maturos, tomam decisões equivocadas, nenhum valor existe no coração deles, porque nenhum valor nós compartilhamos com eles, porque estávamos muito ocupados em construir tendas e não em construir altares. Que tolice a nossa! Será que nós não podemos aprender com Ló? É claro que Deus estava controlando tudo isso. De alguma forma, a soberania de Deus, de modo misterioso, estava tomando conta de tudo isso. Mas veja, apesar disso, a decisão que eu tomo é responsabilidade minha. Eu não posso chegar depois e dizer assim, foi Deus, foi o diabo, foram os outros, porque você é um ser livre para decidir e se responsabilizar pelas suas decisões, assim como eu. De uma forma ou de outra, nós sempre colhemos os frutos das nossas decisões e escolhas. Algumas vezes a doce graça do Senhor minimiza, suaviza o amargor de decisões e escolhas erradas, mas em outras, o Senhor simplesmente deixa que aquilo que o homem semear, ele venha a colher.
E foi o que aconteceu com Ló. Essas boas motivações que são indispensáveis para tomar decisões acertadas e que baseiam-se em valores, também se baseiam em prioridades. E prioridade é o outro elemento pelo qual você tem que edificar o seu altar no seu lar. Prioridades são aquelas coisas pelas quais nós também vivemos e pelas quais nós também estamos dispostos a perder tudo, até mesmo se preciso for a vida para não perdê-las. Veja agora o versículo 17, por favor. Veja que Abraão obedece uma ordem de Deus de edificar algo, de percorrer a terra de alto a baixo. O verso 17 diz assim: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a ti darei. Abraão havia acabado de chegar a uma terra próxima de uns carvalhos, na região de Hebrom, e a primeira providência que Abraão faz, veja o verso 18, antes de armar a sua tenda, é construir ali um altar. Ele construiu um altar dedicado a Deus antes de buscar o seu conforto pessoal na sua tenda com ar-condicionado e Wi-Fi. A revelação progressiva de Deus, irmãos, nos ensina que esses altares são as primeiras construções que os homens fazem para adorar a Deus. Depois eles evoluem para tabernáculo e depois para o templo. Os altares, portanto, estavam onde o povo estava, onde eles iam, as experiências espirituais que eles tinham, eles construíam um altar baseado nisso. Alguns anos atrás, Abraão havia entrado na terra de Canaã, vinda de Ur dos Caldeus, e é dito que ao atravessar a terra de Siquém, chegou até os carvalhais de Moré, exatamente esse lugar. E ali diz que mesmo sendo os cananeus os habitantes da terra, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E por causa da promessa da terra ali reafirmada, também já naquela ocasião, nesse mesmo lugar, Deus fez com que Abraão edificasse um altar ao Senhor que lhe aparecera. A aliança que Deus tinha feito com Abraão, como eu disse, se revelava de duas maneiras. A primeira delas, a terra que ele tinha que ter, que daria estabilidade para eles, e a segunda, a descendência, um filho que ele deveria ter. Mas não havia dúvida de Abraão, antes de ter a terra e antes de ter o filho, que Deus deveria ser a prioridade de sua vida, e suas decisões deveriam ser pautadas para a vida ou para a morte, de acordo com as prioridades da sua vida. Sabe, no comentário bíblico de Jameson, Fossa e Brown, é dito que, por intermédio desse ato solene de devoção, de edificar um altar, Abraão estava mais do que construindo um lugar de religião, ele estava fazendo uma pública profissão de fé, estabelecendo o culto ao verdadeiro Deus e declarando sua confiança na promessa. Agora, novamente, quando o patriarca passa por um monte ao oriente de Betel, ele arma sua tenda, fica Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e diz o texto que ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Fazendo as contas todas, agora Abraão está edificando o seu terceiro dos 4 altares que são construídos por ele na terra prometida. O homem era um construtor de altar. Onde ele ia? Construir o altar e depois as tendas. O último altar que ele constrói é aquele que acontece no capítulo 22, quando ele sobe ao monte já com o seu filho Isaque para fazer um sacrifício a Deus no Monte Moriá, que é uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento. Ao todo, Deus se revelou, apareceu a Abraão 7 vezes, e ele construiu 5 altares, e cada vez que ele aparecia a Abraão, Abraão respondia com um altar. Isso me ensina, e a você também, que à medida que você conhece a Deus, os seus valores e suas prioridades deveriam ser cada vez mais apontando para Deus e não apontando para você. A maior prova que eu tenho que alguém realmente é crente é o que ele faz com o seu tempo, com o seu talento e com o seu tesouro. Pouco importa se ele está aqui na igreja. Pouco importa se todo mundo acha que ele é crente. Deus olha para o tempo, para o talento e para o tesouro de cada um de nós e diz assim: qual é a sua prioridade? Porque o tempo revela a sua prioridade. O que você faz do seu talento revela a sua prioridade. O que você faz do seu dinheiro revela a sua prioridade. Fica muito claro. É claro que Ló, quando decidiu, não tinha conhecimento de todas as implicações de sua decisão. Ele deveria ter, mas não teve.
Mas Abraão tinha algo que ele tinha compartilhado provavelmente várias vezes com seu sobrinho. Ele tinha uma promessa. E essa promessa fazia com que ele acreditasse que Deus lhe daria provisão sobre todas as coisas, que ele não precisaria tomar atalhos, trocar prioridades, nem negociar o inegociável. Enquanto Ló escolheu, como eu falei, pela sua ambição, Abraão escolheu pela sua convicção de que Deus haveria de dar a ele aquela terra. E o que é que ele faz para marcar? Ele não faz uma cerca, ele não faz uma tenda, ele faz um altar. Hoje pela manhã eu falei sobre a identidade da família, e eu perguntei e volto a perguntar: quando alguém chega na sua casa, o que é que salta aos olhos em primeiro lugar? Fica nítido que sua casa é uma casa de crente? E eu não estou falando daquela Bíblia aberta com Salmo 91 para espantar os maus espíritos, como alguns acreditam. Eu estou falando sobre aquilo que se conversa na sua casa, sobre aquilo que se ouve, sobre aquilo que se assiste, sobre os temas das conversações, sobre as atitudes entre as pessoas, sobre os comportamentos, os vínculos afetivos, as expressões de carinho, as menções ao nome de Deus, as instruções aos filhos, a conversa entre o casal. Isso revela que Deus é o Deus da sua vida e ali existe um altar? Ou a sua casa é apenas uma tenda de Ló, que você vai construindo, e construindo, e construindo? É muito claro que Ló decidiu baseado no valor imediato que a sua ambição podia lhe mostrar, e pelo que ele não era eterno. Mas aqui nós vemos que Abraão decide, baseado naquilo que era eterno para ele. Em terceiro lugar, as melhores motivações também revelam as recompensas pelas quais vivemos e pelas quais estamos dispostos a perder tudo, inclusive até a vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Abraão não era bobo. Abraão não era bobo. Mas não era bobo mesmo. Para começo de conversa, ele era judeu. Abraão não tinha ficado rico sendo desonesto, porque só tinha duas formas de você ficar rico: sendo desonesto ou fazendo boas negociações. Abraão sabia fazer boas negociações. Eu fico sempre pensando assim: quando Abraão deixou Ló escolher, foi um ato de fé, sem dúvida, revelou os valores dele, indubitavelmente, mostrou as prioridades dele, claramente, mas havia algo por trás. Ele tinha uma promessa, e essa promessa apontava para a terra. Mas de que terra nós estamos falando? Eu acredito, irmãos, que quando Abraão estava fazendo aquela decisão de vida e morte, de deixar o seu sobrinho escolher a terra, ele já sabia qual seria a recompensa dele. Porque quando ele escolhe, ou é escolhido por Deus, melhor dizendo, ele já tinha aberto mão de uma vida próspera. Ele era comerciante de ídolos na Babilônia. Dava muito dinheiro, uma terra idólatra. Todo mundo queria uma estatuazinha de algum ídolo. Ele era um homem próspero já. Se ele tinha aberto mão pela primeira vez de tudo aquilo para crer em Cristo, para crer em Deus, agora, ele já sabia que o caminho era esse: abrir mão de uma terra que outros podem tomar, para garantir uma terra que ninguém toma. Era um ato de fé e de confiança no Senhor que lhe chamara. Talvez Abraão já tinha ouvido o Sermão da Montanha. Eu sei que o Sermão da Montanha não tinha sido pregado ainda, mas o Deus que pregou o Sermão da Montanha já existia, Ele é eterno. E se você lembra, o Sermão da Montanha diz assim: mais do que felizes, bem-aventurados são os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. De que terra Deus fala no Sermão da Montanha? De que terra Deus falou para Abraão? O escritor aos Hebreus nos esclarece. Veja, lá no capítulo 11 de Hebreus, é descrito assim uma síntese da história de Abraão. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança.
embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. E aí veja a última frase, diz assim: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão abriu mão da terra aqui, porque ele tinha certeza de uma terra lá. E quem tem certeza de coisas no céu, não tem problema de abrir mão de coisas na terra. Porque onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Coisas na terra é para a gente usar, irmãos. Coisas na terra é para a gente usar para a gente, para o nosso conforto, para a nossa alegria, mas também para abençoar outros. Mas coisas da terra que tiram a sua felicidade, a sua paz, que lhe tornam uma pessoa feia, ambiciosa, mesquinha, medíocre, medrosa, incapaz de confiar na promessa de Deus, capaz de matar e morrer por elas, são coisas que se tornam ídolos. Ídolos tragam a sua vida, sugam a sua energia, exigem uma adoração contínua, assim como Deus. Por isso que eles são ídolos, querendo ser Deus. E é você que dá força para eles quando você os alimenta com o melhor do seu tempo, com o melhor do seu talento, com o melhor do seu tesouro. Que são os alimentos que alimentam a nossa devoção a Deus, mas também alimentam a nossa devoção a ídolos. Veja, Abraão foi feito ali uma decisão, porque ele tinha certeza de que iria morar no céu. E quando alguém tem certeza que iria morar no céu, o que é que alguma terra perdida para um sobrinho faz de diferença, meus irmãos? A generosidade do patriarca não era provinda da natureza decaída dele como homem, mas era uma ação de Deus que havia tirado o coração de Abraão da terra. Prometia uma terra, mas apontava para o céu, porque modificou os seus valores desde o momento que o chamou para viver pela fé e não pelo que via. A escolha de Abraão, sim, foi para a vida e para a morte, porque a amizade eterna de Deus e de Abraão, que a própria palavra de Deus descreve como sendo um relacionamento entre eles, foi mantido por valores, motivações, prioridades e recompensas eternas e não humanas. Eu sou bom de negócio. Quem me conhece sabe. Eu não sou bom de negócio para as minhas coisas, mas negócios para as coisas de Deus, eu sou bom de negócio, de negociar. Eu fico sempre pensando que eu poderia ter sido um bom negociante. Eu acho que eu conseguiria ter ficado rico. Até que Deus me chamou, aos 15 anos de idade, e disse: você vai ser pastor. Eu não reclamo dessa decisão, pelo contrário, eu tenho tudo o que eu preciso para viver. A igreja é generosa comigo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu ainda sonho com um dia que, depois de 31 anos de pastorado, eu possa dizer a essa igreja: agora, vocês não precisam me pagar nada, porque eu quero trabalhar do mesmo jeito, com a mesma dedicação, de graça, porque o que eu anseio e almejo é o que Deus tem para mim no céu, e não o que eu posso garantir aqui na terra. A coisa mais interessante é que quando Abraão escolhe a terra, talvez ele não soubesse que ele estava escolhendo realmente um lugar para viver e morrer. Sabe por quê? Porque quando ele edifica o terceiro altar, ele escolheu ao sul da terra prometida, enquanto os dois primeiros ele estava escolhendo no norte e no centro. Nessa coreografia dos altares, Abraão estava tomando do norte ao sul posse da terra que Deus lhe deu. Mas quando ele foi morto, quando ele morreu, ele foi enterrado nos carvalhais de Mamre, um lugar que ele já tinha sido dono. Mas mesmo ele tendo sido dono, ele precisou ser posteriormente comprado, porque ele quis enterrar, antes, obviamente, de morrer, sua amada esposa Sara. E ali habitou ele e Sara aos pés daquele carvalhal de Mamre que ele tinha comprado e edificado um altar. Ele comprou uma terra para viver e para morrer com a amada da sua alma, a sua esposa Sara. Por tudo isso é que Abraão passa a ser conhecido, apesar de toda uma vida de imperfeições, como pai da fé, o homem que creu contra a esperança e cuja confiança em Deus é a única base do seu relacionamento com o Senhor, e por isso ele foi justificado, e isso foi lhe imputado por justiça. Eu estou acabando o meu sermão.
Lembra que no início dessa mensagem, se você não chegou atrasado, eu falei sobre 2 irmãos, os irmãos Livingstone, John e David. Um escolheu ganhar dinheiro e ser próspero, o outro escolheu ser missionário na África. O que você, se fosse amigo de John e de David, parente, ou pai, ou a mãe, teria como previsão para o futuro daqueles 2 jovens? Certamente, nos dias de hoje, se alguém dissesse assim, eu vou ser um empresário de sucesso, ou eu vou ser um missionário lá na África, você diria assim, mas que coisa, né? Um vai ser muito rico e muito bem sucedido, e o outro vai ter que viver pela fé, esperando ofertas da igreja. Talvez naquela época a mesma perspectiva era o que estava diante dos olhos daqueles 2 jovens. Mas deixa eu dizer o que aconteceu. David Livingstone, o mais novo, que decidiu ser missionário, foi o primeiro homem branco, ele viveu durante 60 anos, foi o primeiro homem branco a ter visitado determinadas regiões do continente africano. Ele se tornou um explorador, um missionário e um médico, que percorreu 48 mil quilômetros a pé, em canoas e em carros de boi, tratando da saúde dos nativos e combatendo a escravidão. Foi ele que se tornou o primeiro homem a atravessar toda a África e descobrir a nascente do rio Nilo e as cataratas de Vitória. Ele ficou desaparecido, sem nenhuma notícia, por 15 anos, ao ponto do governo britânico mandar uma expedição liderada por um outro explorador chamado Stanley, com 200 homens, que o encontrou no meio da África, completamente diferente do ponto de vista físico, magro, barbudo, tendo tido várias enfermidades, e aquela frase, aquele encontro passou para a história, porque havia a típica ironia britânica no meio da história. Stanley chega para ele e diz assim, Dr. Livingstone, I presume, Dr. Livingstone, eu acho que é o senhor. E ele responde, sim, e eu me sinto grato por eu estar aqui para recebê-lo. Quando ele morreu, os seus auxiliares enterraram o seu coração no atual Memorial Livingstone, que fica em Uganda. E o corpo foi levado a Londres. E hoje ele tem a honra de estar ao lado de reis e rainhas na abadia de Westminster. Depois de ter recebido o maior prêmio, que é a Royal Geographic Society, a Sociedade Geográfica Real do Reino Unido, daria a um homem considerado como o maior desbravador inglês de todos os tempos. Na lápide do seu túmulo, há uma inscrição que diz bem como David Livingstone edificou um altar. Ele diz assim, escrito, eu decidi não dar qualquer valor a qualquer coisa ou a qualquer posse que não seja exclusivamente aquilo que se relacione ao reino de Deus. Agora, se você acha que homens como Abraão, David Livingstone e tantos outros, acerca de quem a Bíblia chega a afirmar que eram homens e que são homens dos quais o mundo não é digno, são os nossos verdadeiros heróis e modelos de motivação, deixa eu lhe apresentar um que é muito maior do que todos os outros. Ele é apresentado por um apóstolo dele, chamado Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 2, e diz assim acerca dele, Jesus Cristo, em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais do que David, mais do que Abraão, o nosso Salvador é o verdadeiro herói dos que tomam decisões acertadas, como a de transformar o seu lar num altar, porque são motivadas por um amor puro a Deus. Ele é a fonte inspiradora de todos nós, porque antes de Abraão, de David, de toda a eternidade, ele sempre existiu e ele já havia feito uma escolha por mim e por você.
E sabe qual foi a escolha? Ele resolveu vir habitar no seu coração e fazer da sua casa espiritual um altar a Deus. Quem primeiro construiu num lar um altar foi Jesus Cristo quando entrou na sua vida. Como é possível que eu não queira construir no meu lar um altar ao Senhor? Se o Deus Todo-Poderoso se tornou homem para habitar entre nós e deixou-nos o seu Espírito para estar conosco, em nós e ao nosso redor, nos tornando templo do seu Espírito. Agora é a hora de você pensar, meu irmão, sobre você. De que forma suas escolhas estão sendo tomadas? Hoje pela manhã, logo após a aula de escola dominical, uma pessoa me procurou aflita. Disse assim: pastor, como é que a gente escuta a voz de Deus? Como é que a gente resolve de maneira que agrada a Deus? Como é que o Senhor toma suas decisões segundo a vontade de Deus? Eu estou diante de uma possibilidade de ser transferido na minha empresa para um lugar muito melhor, com condições muito melhores, com vantagens muito melhores. Mas eu passei um ano aqui nessa cidade, pastor, procurando um lugar onde eu pudesse ter comunhão com Deus, onde eu pudesse ser instruído na palavra, onde eu pudesse crescer espiritualmente, onde eu pudesse pegar os meus filhos e trazê-los como hoje eu trago, está aqui eles, para a escola bíblica dominical, para aprenderem. Depois de um ano eu encontro esse lugar, e agora me surge essa possibilidade. Como é que eu sei que Deus quer ou não quer que eu vá? Eu disse para ele: eu não tenho como decidir por você. Não sou eu que tenho que dizer a você se você vai ou não vai. Mas deixa eu lhe dizer alguma coisa. À medida em que você caminhar com Deus, à medida em que você se acostumar a ouvir Deus falando com você, nas coisas mais simples da vida, guiando suas decisões pelo Espírito Santo que habita no seu coração, lembrando a você aquilo que você já leu na Bíblia, usando a Bíblia como roteiro, mapa, e o Espírito Santo como guia que interpreta o mapa na sua vida, você vai ouvir Deus com mais facilidade, quando você mais precisar. O problema, meu irmão, é que a gente quer ouvir Deus, depois de deixá-lo calado, ou ficarmos surdos para Ele a vida toda, de um ponto para outro, pay-buff, principalmente quando nós temos que tomar uma decisão. Mas enquanto isso não acontece, você não amadurece espiritualmente. Deixa eu lhe dizer alguma coisa. Deus nos orienta por princípios. O que você acabou de me dizer? Que depois de um tempo, você enfim encontrou um caminho para ter comunhão com Deus e criar sua família nos caminhos do Senhor. Eu lhe pergunto, isso vale muito, vale pouco, vale tudo ou vale nada para você? Conversamos bastante, não vou dar mais detalhes, mas conversamos bastante. E a minha esperança é que Deus, se o levar, leve de acordo com a vontade dEle. Se o deixar, também seja segundo a vontade dEle. Porque decisões revelam nossas motivações, nossos valores, nossas prioridades. E revelam se o altar está construído ou se nós construímos só tendas. Será que o medo e a covardia de decidir, mesmo quando parece ser uma renúncia ou um caminho não ideal, não é falta de confiança no Deus que prometeu e é fiel para cumprir? Será que suas decisões não são inspiradas por Ló e seu imediatismo ambicioso, egoísta e carnal não faz você participar da turma de Ló e não da participação da turma de Abraão? Será que você está disposto, meu irmão, a confiar que Deus é o arrimo da sua sorte, que o Senhor é a sua luz e a sua salvação e que nada pode lhe fazer o homem? Parece utópico, né? Parece meio louco.
mas não é. Quando a gente edifica um altar ao Senhor, Deus edifica nossas tendas. Mas quando a gente edifica tendas sem edificar o altar, a gente acaba habitando em Sodoma e Gomorra. Pense bem direitinho nas suas decisões e tome uma nessa noite. Faça do seu lar um altar ao Senhor, como Abraão fez, e não como Ló deixou de fazer. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, ajuda-nos nessa hora em que precisamos refletir um pouco mais sobre aquilo que ouvimos. Ajuda-nos nessa hora a tomar decisões sábias que vão afetar o nosso casamento, que vão afetar positivamente os nossos filhos e o nosso futuro. Não nos permita, Pai, pensar apenas no imediato, no material. Ajuda-nos a entender, ó Pai, que tudo isso, segundo a Tua palavra, vem quando buscamos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Ajuda-nos a confiar nisso, Pai. Se houver oportunidades, ajuda-nos a aproveitá-las, mas desde que elas venham de Ti, e não porque nós levantamos os olhos e ambicionamos a terra. Dá esse discernimento, essa capacidade de escolher, de ver segundo os Teus olhos e não segundo os nossos olhos. Dá-nos a coragem de primeiro, e em primeiro lugar, edificar o altar, para depois construir a tenda, e sermos assim abençoados, transformando o nosso lar num altar ao Senhor. Nós queremos assim pedir que o Senhor aplique ao nosso coração como essa palavra se aplica a cada um de nós, segundo a nossa necessidade, e ajuda-nos a tomar as melhores decisões, que começam com a edificação de um altar, para depois edificar a tenda. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, Pai.